regressemos às nossas questões. Eu estava, digamos, a tentar estabelecer pontes e relações entre o Warburg e autores do seu tempo, da sua época, tentando aqui criar uma rede de correspondências. E há um nome do qual eu ainda não falei, mas que me parece também fundamental para podermos ler algumas das coisas do Warburg, que é o Max Weber. Portanto, sociólogo. E há um conceito do Weber que encaixa na perfeição em algumas das reflexões do Warburg, sobretudo nas reflexões que dizem respeito ao mundo contemporâneo e ao papel da técnica no mundo contemporâneo, que é um conceito que se tornou muito quase popular, que ele desenvolve, que o Max Weber desenvolve numa conferência que fez sobre, que se chama A Ciência como Profissão. A ciência como profissão. Onde ele fala do desencanto do mundo. O desencanto do mundo. Die Entzauberung der Welt. O desencanto do mundo. Isto tornou-se quase uma palavra de ordem. A ideia do desencanto do mundo. Ou desencanto ou desencantamento do mundo. Portanto, foi muito retomado ao longo de todo o século XX esta ideia do desencanto do mundo. Portanto, o desencanto do mundo, no caso do Weber, correspondia a um mundo onde todo o sentido religioso tinha sido perdido e onde havia uma tendência para a intelectualização que seguia a par do triunfo da técnica. Ora, no final daquele texto sobre o ritual da serpente, quando o Warburg fala naqueles termos desencantados, precisamente, da eletricidade, dos telegramas, dos telefones, etc., que, segundo ele, fariam perder o sentido da distância, ele, sem referir o Weber, é muito devedor, seja em termos, mesmo ainda que em termos implícitos, desta teoria do desencanto do mundo. Ele podia subscrever precisamente esta expressão que se tornou muito... Enfim, teve uma enorme fortuna ao longo de todo o século XX e com a qual, digamos, identificamos muito o Max Weber. Curiosamente aqui, enfim, estou a pensar neste momento, se tentarmos perceber, ou se tentarmos pensar qual seria a relação do Benjamin com esta noção de desencanto do mundo, aqui a noção de desencanto pode ser vista na linguagem benjaminiana como um correspondente da noção de aura. Portanto, o desencanto do mundo corresponderia, no Benjamin, a uma desauratização do mundo, a perda da aura. Mas as coisas são formuladas em termos completamente diferentes. Primeiro porque a questão da aura no Benjamin não é, digamos, a perda da aura não é específica, não é exclusiva da modernidade. A aura é algo que está em perda desde sempre e, portanto, não haveria uma época histórica que fosse marcada exclusivamente pela perda da aura, ou em que a perda da aura fosse exclusiva, é isso que eu quero dizer. E depois, porque no caso do Benjamin, também, mais uma vez, no que diz respeito à aura, ele segue exatamente o mesmo raciocínio que noutras circunstâncias ele utiliza, que é o de
dar um salto de modo a que algo que parece ter uma conotação negativa se torna positivo. Não é? Tal como a barbárie, tal como existe uma barbárie positiva, a perda da aura, que corresponde a um desencanto, também se torna qualquer coisa de positivo. Não é? Há uma espécie de libertação que Benjamin apreende na perda da aura. Em última instância, a noção de autonomia, que enfim que é uma noção que ele não utiliza, mas digamos aquilo que corresponderia no Benjamin à autonomia da arte, seria precisamente uma arte desauratizada, destituída de aura, ou pelo menos em que o índice de aura é menor do que nos momentos em que a arte ainda é dotada de um forte índice aurático. Então, estou-me a fazer entender. E, portanto, uma arte dotada de um forte índice aurático, em termos benjaminianos, é uma arte ainda muito dependente do universo religioso. Portanto, a autonomia em relação ao universo religioso implica, obviamente, uma desauratização, a perda da aura. E isso não seria uma coisa negativa. Veja-se, por exemplo, o modo como ele interpreta Baudelaire e como coloca Baudelaire como o grande poeta moderno que faria mesmo, seria uma espécie de profeta de uma fase do capitalismo tardio, a fase do capitalismo tardio, e, portanto, era o poeta do fetichismo da mercadoria. O poeta que percebeu, um pouco ali, ou quase contemporâneo do Marx, portanto, contemporâneo ao Marx, percebeu o que era isso do fetichismo da mercadoria. E, muito embora a mercadoria, no caso do Baudelaire, e na análise do Benjamin isso fica muito claro, seja representada por, enfim, todos aqueles adereços femininos, a moda. A moda é aqui um símbolo muito importante. A preocupação do Baudelaire com a moda é uma preocupação, no fundo, com os novos produtos que se tinham transformado, segundo a lógica do capitalismo, em pura mercadoria e, portanto, transformando-se em pura mercadoria, eles anulavam o valor de uso para fazerem valer, pura e simplesmente, o valor de troca. Portanto, toda aquela parafernália feminina que o Baudelaire exalta, das joias e dos vestidos e de maneira, o modo como ele retrata as mulheres, e por isso é que elas são diabólicas, são flores do mal, tem que ver precisamente com esta exaltação de um novo fenómeno que era o da mercadoria e, neste caso, encontraria na maquilhagem feminina o seu representante estético no sentido mais banal da palavra estético, da decoração, do adereço, daquilo que não serve para nada senão para decorar. Mas aí, neste caso, quer dizer, o Baudelaire faz uma defesa, como sabem, da arte pela arte. Portanto, nesse sentido, para ele, a poesia deveria ter estas características próprias de todos esses adereços que não serviam para coisa nenhuma senão para exaltar a beleza em si mesma. Não é? A beleza em si mesma era um valor. Bom, é evidente que vocês podem perguntar, falando nestes termos, até parece eu que estou a colocar o Baudelaire do lado do kitsch, não é? Enfim, o modo como eu aqui defini a beleza, ela não tem tanto que ver com as categorias da estética, mas tem muito mais a ver com outras categorias, como as do kitsch. Não é absolutamente nada o caso, não há nada mais distante do kitsch que o Baudelaire,
E não é para exaltar o kitsch que o Benjamin interpreta e faz referência a toda essa questão da moda e dos adereços, da beleza feminina e tudo isso. E como é que, podemos perguntar, mas como é que ele se salva do kitsch? Como é que ele evita cair precisamente numa certa noção que é própria do kitsch? Porque dá a isso um significado social e epocal em que tudo isso adquire uma dimensão quase sociológica. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, há uma interpretação sociológica aqui do Baudelaire muito forte. Aliás, quando ele define o Baudelaire como o poeta lírico no apogeu do capitalismo, de facto ele tende a interpretar o Baudelaire do ponto de vista sociológico, como ele nunca tinha sido interpretado antes, como nunca tinha sido lido. Portanto, era impensável ler o Baudelaire na sua relação com a vida moderna. Ele parecia absolutamente afastado de todas essas questões sociais e não aquilo que o modo como o Baudelaire era lido até então era um Baudelaire, portanto, era o poeta que faz a exaltação de uma beleza feminina, que tem muita preocupação isto é, que é atento à vida cotidiana. Portanto, havia essa consciência de que o Baudelaire era um poeta atento à vida cotidiana, que tinha introduzido elementos que eram muito distantes da poesia do seu tempo, e aí residia a sua novidade. Portanto, não era normal que um poeta prestasse atenção às coisas banais e prosaicas, né? Mas havia sempre ali uma espécie de contradição nas interpretações do Baudelaire, que era, ao mesmo tempo que ele parecia um poeta que exaltava uma certa noção de poesia, portanto, exacerbava o poético, ao mesmo tempo ele dava lugar, contemplava determinado tipo de elementos que até aí não tinham residência, nem tinham direito de cidadania na poesia da altura. E, portanto, o Baudelaire era entendido como um simbolista, e enquanto simbolista, ou pelo menos próximo do simbolismo, enfim, não era um simbolista heterodoxo, mas com uma poesia que devia muito ainda ao simbolismo, e um tipo de poesia muito virada para si própria, muito autor, com uma consciência enorme de si mesma, que depois vai desaguar no Mallarmé, aí sim um simbolismo que leva às últimas consequências essa preocupação com a própria matéria linguística. Não é? No Baudelaire ainda não há essa preocupação com a matéria linguística. No entanto, era um poeta voltado para a própria poesia que portanto, era isso que as leituras do Baudelaire salientavam, destacavam, era isso que elas davam, sobretudo, primazia. Com a interpretação do Benjamin, passamos a ter um Baudelaire completamente diferente. Não é? Completamente diferente. Quase nos antípodas disso. O poeta, onde ganha figura a própria imagem ou a configuração da sua própria época, ou melhor, não só da sua própria época, mas da época que vem a seguir. Nesse sentido, ele também seria uma espécie de sujeito que sonha com a época seguinte, da qual depois os vindouros vão exercer um trabalho de despertar. Portanto, esse trabalho do réveil, do despertar. Bom, isto tudo para dizer que de facto essa interpretação do Baudelaire, onde o Benjamin elabora também mais uma vez, ou prossegue a elaboração dessa teoria da experiência. O Baudelaire seria o poeta da experiência
moderna, portanto, o poeta virado para as experiências do choque e não para a experiência duradoura, transmissível, cristalizada como saber. Portanto, essa concepção do Baudelaire como poeta de uma experiência muito contemporânea implica uma teoria da memória, que leva o Benjamin a polemicar ou a contradizer, a refutar as teses do Bergson, exatamente porque ele valoriza um certo tipo de memória, que é a memória própria desta experiência instantânea. E como eu já disse, a definição e o privilégio concedido a esta memória instantânea não duradoura que diferencia muito, em termos da teoria da memória, o Benjamin do Warburg. Mas aí, ao mesmo tempo, nos anos 20, aparece um autor francês que foi muito importante também para a teoria da memória, que tem também é francês, mas tem um nome alemão, chama-se Halbwachs. Não sei se este nome vos diz alguma coisa. Há um livro dele que se chama Os Quadros Sociais da Memória. Aliás, está traduzido em português. O conceito de memória coletiva. Pois, a página inglesa é isto. Os Quadros Sociais da Memória. Mas só foi publicado em 52, portanto, não, originalmente publicado em Trabalhos do Ano Sociológico em 1925. Isto, suponho que é este que está traduzido, foi traduzido há 2 anos em português e existe nas edições 70, numa coleção dirigida pelo aquele historiador, o Diogo Ramada Curto. Sim. Diogo Ramada Curto. Foi ele, é ele que está na origem da tradução deste livro. Portanto, a questão da memória coletiva não é um conceito que seja exclusivo do Warburg, curiosamente. E muito embora quer dizer, ele tivesse começado a ser elaborado pelo Warburg antes de sair a teoria do Halbwachs, mas eles escreveram certamente no desconhecimento um do outro. Não me parece que o Halbwachs conhecesse o Warburg em 1925, nem me parece que o Warburg conhecesse o Halbwachs. Mas, curiosamente, aqui a questão da memória coletiva é comum aos dois. E o Halbwachs é sempre uma referência fundamental nos autores que estudam o Warburg, que remetem sempre ao Halbwachs. Portanto, quem queira estudar as questões da memória coletiva deve ler o Halbwachs também. Agora, o que é aqui perguntar-se-á, e esta era outra questão que é fundamental no Warburg, quando nós, se quisermos entender, se nos interrogamos quais são os grandes contributos do Warburg, obviamente o contributo, ou um dos maiores, para além daqueles que eu já disse no que diz respeito à estética e tudo isso, é uma teoria da memória, e uma teoria da memória coletiva ou social. Isto é, a introdução da memória como um conceito histórico-filosófico importante. Isto aqui é, de facto, algo novo nesse momento. A introdução da memória como categoria histórica.
Portanto, tudo o que nós encontramos, evidentemente, depois ao longo do século XX vamos encontrar, e na sequência tanto do Warburg como do Halbwachs, toda uma série de obras sobre a questão da memória. A memória torna-se muito importante até para os historiadores. Muitas vezes isso tem referências que são de outra espécie ou que vêm de outro campo, mas tudo começa aqui, neste momento, com o Warburg a introduzir a questão da memória como um importante conceito histórico-filosófico e que lhe permitiu uma visão da história completamente nova. E a que é que correspondia essa visão da história completamente nova? É uma visão da história onde a polaridade está sempre presente e onde cada momento da história precisa de ser, digamos assim, salvo dessa tensão. Ou melhor, não precisa de ser salvo dessa tensão, precisa de ser salvo do efeito, eventualmente, totalitário de um dos polos da tensão. Percebem? Portanto, a tensão está sempre presente. Agora, o que o Warburg advoga, aquilo que ele defende é necessário que a tensão permaneça e que nenhum dos polos vença o polo oposto. Portanto, o polo da racionalidade científica não deve vencer completamente, nem deve anular, abolir o polo mítico-religioso, nem o polo mítico-religioso deve abolir o polo científico-racional matemático. E, portanto, a história seria, do seu ponto de vista, uma eterna caminhada, sempre assediada por estes dois polos, e era necessário manter em equilíbrio esta tensão, que era uma tensão permanente. E isto é completamente novo, era muito, quer dizer, era não só altamente produtivo para percebermos a história cultural, porque isto no fundo fornece uma visão da história cultural, como sobretudo entra em contradição, e aí essa contradição é algo muito relevante, em contradição com toda a teoria iluminística, com a visão iluminista da história. E reparem que nos anos em que o Warburg elabora as suas teorias, de facto era a visão iluminista da história ainda que dominava, não é? Ou seja, quando pensamos na ideia de progresso, na ideia de futuro e mesmo no historicismo, isso são tudo heranças do iluminismo. Evidentemente, quando nós podemos perguntar, o iluminismo está de tal modo identificado com há uma visão positiva do iluminismo, e com razão, suponho eu. Isto é, ser anti-iluminista não me parece ser uma boa coisa, nem augura nada de bom, ser anti-iluminista. Mas também o Warburg não era anti-iluminista. Ser anti-iluminista seria o quê? Seria estar do lado dessas forças obscuras e de um tipo de conhecimento e de saber que não era o conhecimento e o saber científicos. Não é? Portanto, o Warburg reconheceu toda a importância ao iluminismo e não podemos dizer que as suas teorias sejam anti-iluministas. Mas ele formula uma visão da história que não segue exatamente a mesma lógica do iluminismo, sobretudo em termos da visão do progresso histórico. Aliás, é curioso porque depois estou-me a lembrar daquela polémica já no final dos anos 80, princípio dos anos 90, em que surgiu um texto do Habermas que se chamava Modernidade, um projeto inacabado. Não sei se vocês têm presente
esse texto, e se lembram do contexto em que ele surge, era uma resposta àquele célebre livro do Lyotard que se chamava A Condição Pós-Moderna, que é um livro que tenho a impressão de 89, e portanto o texto do Habermas deve vir imediatamente a seguir, se calhar ainda é de 89 a 90, suspeito eu. E esse texto do Lyotard era um relatório que ele tinha feito, convidado, que lhe tinha sido encomendado pelo governo canadiano, por uma instituição qualquer do governo canadiano, e no fundo não era mais do que isto, era a tentativa de definir as novas condições de circulação e de produção do saber e da ciência no tempo moderno, na nova época. E ele aí avançou com este conceito, que não era completamente novo, mas cujas utilizações tinham sido ainda muito incipientes e, sobretudo, não tinham exatamente este sentido, que era o conceito de pós-modernidade. E, para ele, o conceito de pós-modernidade correspondia a uma nova visão da história, já não marcada por essa continuidade, mas uma história descontínua, ou seja, também uma história que citava épocas que podiam ser distantes entre si. E um novo modo de produção e de circulação da ciência e do saber em geral, que já não correspondia à visão iluminista da ciência e do saber. Não é? E havia também, no fundo não havia no texto do Lyotard grandes considerações sobre a arte, e, portanto, a sua noção de pós-modernidade não se deixava aplicar imediatamente ao mundo da arte e, portanto, não correspondia a uma época artística aí. Depois pegou-se nesse conceito e transferiu-se o conceito para os movimentos artísticos, para a própria história da arte, e a ideia de pós-modernismo, pós-modernidade, até foi muito mais, ganhou uma popularidade muito maior quando referida à arte do que quando referida às questões que têm a ver com a produção científica, o regime de produção do saber, de circulação da ciência e tudo isso. Mas, e aí o Habermas respondeu de uma maneira muito irritada, a dizer que a modernidade não tinha chegado ao fim, pelo contrário, era um projeto inacabado e era um bocado precipitado, e não só precipitado, nefasto, estar a tentar interrompê-la ou estar a tentar fazer com que ela chegasse ao fim. E, portanto, ele acha que a modernidade, e para ele a modernidade é precisamente a herança iluminista, deveria ser prosseguida, porque essa era a garantia, enfim, a garantia, sobretudo, ele pensa mais em termos políticos, a garantia de uma certa noção de democracia, enfim, de todos os contributos e de toda a herança que nós fomos acumulando, que corresponderia a um progresso não apenas científico, mas um progresso em termos sociais e políticos. Não é? E, portanto, no caso do Habermas, que é nitidamente um indivíduo de esquerda, digamos, ele entendia que toda a herança da esquerda era uma herança iluminista e, portanto, a contraposição, contrapor a essa herança iluminista uma pós-modernidade só poderia ser uma espécie de contra-revolução ou um pensamento, o triunfo do pensamento conservador. É mais ou menos os termos em que esta polémica se desenvolve. Sabemos que posteriormente o próprio Lyotard vem a refutar ou a abandonar o seu próprio conceito de pós-modernidade, não gostou das utilizações que dele foram feitas e vem a distanciar-se um pouco de tudo isso, como vem de resto a refutar as teses do Habermas, a dizer que ele que não percebeu nada
do que ele tinha escrito, mas enfim, isso foi uma grande polémica, que aliás animou os anos 90 todos, quase todos, e onde muita gente interveio, né? Que depois, no caso do Habermas, acaba por se concluir, acaba por confluir num livro muito maior que se chama O Discurso Filosófico da Modernidade e tudo isso. Bom, curiosamente, este debate, que é um debate muito forte, que contrapõe os defensores da modernidade, os defensores da pós-modernidade, encontra alguma analogia nos seus termos já nas teses do Warburg e no modo como podemos opor, digamos, todas as teorias do Warburg àquilo que era o modernismo do seu tempo e a utilização que esse modernismo, a relação que esse modernismo tinha com a modernidade iluminista. Ou seja, o Warburg, sem falar de pós-modernidade, isso não seria qualquer coisa completamente estranho ao seu pensamento, e ele não pensava assim em termos epocais desse tipo, de estar a delimitar épocas históricas foi coisa que ele não fez, isso era mesmo contrário à sua teoria, mas nós podemos encontrar, olhando para trás, podemos encontrar no Warburg qualquer coisa que já está, que anuncia depois este debate entre os defensores da modernidade e os defensores da pós-modernidade. E quando hoje se tenta deduzir do Warburg uma teoria da história, e eu digo deduzir porque ela não é formulada como um sistema, nós, os leitores, é que têm que deduzir uma teoria da história dos escritos dele, dos fragmentos, dos vários momentos em que ele fala destas questões. Portanto, quando deduzimos do Warburg uma teoria da história, vamos encontrar muitos dos princípios que informam a teoria da história própria da pós-modernidade. Desde logo a questão da descontinuidade, a visão da história em termos descontínuos. E não é por acaso que vários estudiosos do Warburg leem-no em chave pós-modernista. Leem-no em chave pós-modernista, enfim, com algumas precauções, mas dizendo, o Warburg de alguma maneira já anuncia qualquer coisa que depois encontra desenvolvimento nas teorias sobre a pós-modernidade, e provavelmente no Warburg existe o primeiro momento em que os dogmas da modernidade, tanto na estética como numa concepção da história, na filosofia da história, são postos em causa. Esses não são propriamente destruídos, porque ele não entra em polémica, mas há a assunção de outros princípios, de outro tipo de raciocínio, outra visão do mundo, digamos assim, outra visão do mundo e outra visão da história, que seria aquela muito mais próxima da pós-modernidade do que de uma modernidade. Há aqui também outra, parece-me haver aqui outra falta fundamental a que o Gombrich curiosamente não se refere quando aponta este hiato que faz tábua rasa ou que ignora a Idade Média. Nós hoje, situados no nosso tempo, provavelmente tenderíamos a dizer que o hiato ou a falta mais significativa no Warburg, para nós, é a da arte abstrata. Da arte abstrata. Quando eu há poucos, numa das sessões, nós tentámos ver qual era a relação do Warburg com a arte contemporânea, e eu disse que era um dos capítulos polémicos sobre o Warburg
esse de perceber se ele de facto era um indivíduo aberto à arte contemporânea ou não. Depois há momentos, como aquele textozinho que eu li, onde ele parece ser absolutamente aberto a coisas como o cubismo, que tinha surgido ali no momento, mas o cubismo ainda não é propriamente a arte abstrata. A abstração é qualquer coisa de completamente estranho ao Warburg. E nós podemos mesmo perguntar se a sua teoria da imagem é pertinente para entendermos, seja o que for, acerca da abstração, acerca do abstracionismo. Muito embora isto em si não serve para destituir o Warburg, porque o Warburg não está apenas a construir, primeiro ele não está a construir uma história da arte, nem conceitos que sejam universais para a visão de uma história da arte. É uma visão da cultura muito mais geral do que a história da arte. É também a história da arte, mas é, em termos mais gerais, uma história da cultura. Agora, de facto, preocupando-se ele, sendo uma das dimensões da sua obra a questão da história da arte, e a questão da arte, de facto eu acho que é pertinente perguntar, e acho que não nos podemos poupar a este raciocínio, dizer, e o que é que o Warburg teria a dizer sobre as imagens abstratas? De onde é que elas vêm? De onde é que vem a abstração? Que tipo de memória é que elas trazem consigo? As imagens abstratas. Quer dizer, eu estou a fazer a pergunta, não sei responder. Não sei. Agora, o que é curioso aqui no meio disto tudo também é o seguinte, isto é uma pergunta. Quer dizer, eu estou a fazer esta pergunta referindo-me ao Warburg. Mas a pergunta sobre a origem da arte abstrata e de onde é que vem a possibilidade da arte abstrata e aquelas imagens, como sabem, é uma pergunta muito mais geral que se faz frequentemente e sobre a qual existem as mais diversas teorias, inclusivamente a teoria da iconofobia judaica. Portanto, a arte abstrata, e isto é, por exemplo, uma das teses de, como é que se chama? Um autor que eu agora, cujo nome não me lembro, mas a arte abstrata seria uma invenção de artistas judeus precisamente por causa da iconofobia judaica. Parece-lhe um pouco abstruso. O islâmico, pois. Por aí também Mas repara, aqui neste caso, uma teoria destas, evidentemente, toma como, por exemplo, referência o Malevich. Quer dizer, talvez, para o caso do Malevich, possa falar-se desta maneira. Em termos warburgianos, seria um tempo em que surge a arte abstrata que não necessita da intensidade de expressão de uma patosforma. Também o silêncio também é uma não é? Se nós explicarmos, este tempo precisava obviamente deste tipo de patosforma, se seguimos Warburg, estou a associar agora, pode ter sido, podemos considerar o tempo da arte abstrata um tempo que está talvez neste Denkraum, neste vazio que não precisa se utilizar estes tipos de formas. Então, a abstração em si é uma espécie de plataforma em si mesmo. Sim. Sim. Acaba por ser isto, fecha o círculo assim. Bem, a teoria da porta 33. Sim, mas de qualquer maneira é preciso procurar, quer dizer, na concepção, seguindo o raciocínio do Warburg, seguindo o seu modo de pensar, era necessário procurar uma origem. Uma origem no sentido de, é preciso que ela traga consigo, seja uma formação da memória também. Da memória social. Todos os povos primitivos que decoram
tudo e mais uma coisa, o corpo com formas geométricas. Sim. Olhar para a história. Sim. Para de abstrato, Pois pensar ir à até geometria para a história. euclidiana. Bem, Sim. tudo bem. Sim. Por este caminho chegamos a Deus. Mas abstrato não há. Deus a ouça. Não, mas, enfim, quer dizer, há aqui qualquer coisa que faz problema, que merece ser questionada, que faz problema. Mas não faz problema só para o Warburg, faz problema para muita gente, mesmo do ponto de vista, digamos, das histórias da arte do século XX. Como sabem, a arte abstrata também pode, quer dizer, não tem o mesmo lugar em todas as histórias da arte, e há, já no princípio deste século, ou no final do século passado, no final do século XX, muitas tentativas de fazer uma espécie de revisionismo da história da arte do século XX, que não erradica, mas dá um lugar muito mais secundário à arte abstrata. E, no entanto, nós tendemos a pensar a arte abstrata é a grande invenção do século XX, é daí que decorre tudo o resto. Mas se nós formos ver um autor, aquele francês chamado Jean Clair, não sei se conhecem, que aliás é responsável por uma exposição que foi muito importante no Centro Roche Pompidou em 85 ou 86 sobre Viena. Na altura, Viena não era o modernismo vienense não era uma coisa importante para os franceses, nem para os ingleses. Era um outro modernismo um pouco diferente. Quando se falava em modernismo, pensava-se em Paris, em Londres, eventualmente, sei lá, Barcelona ou Berlim, mas não em Viena. Não é? E de repente descobre-se o modernismo vienense, que é de caráter completamente diferente, não é? E que já não tem que ver, por exemplo, com a arte abstrata e que já não tem a ver com a mesma visão da história, essa ideia de progresso e de futuro, nem tem a ver com a necessidade constante de superar o que vinha para trás e, portanto, afirmar o novo. Pelo contrário, é uma espécie de coisa conservadora, muito mais voltada para o passado, em certas circunstâncias, do que para uma ideia de novidade a todo o preço. E, no entanto, depois de 85, de facto, o modernismo vienense foi reconhecido como um momento importante da modernidade artística do século XX. Mas aí, eu não sei muito bem se é, quer dizer, o problema ali, a questão do modernismo vienense e a sua glória no último quartel do século XX, deve-se não só aos artistas, mas sobretudo àquela constelação de autores que não eram propriamente artistas, o Freud, Wittgenstein, Karl Kraus e toda essa gente. Mas não sei, aí estou a falar de coisas que se calhar não conheço muito bem, não sei muito bem, sei lá, um arquiteto como o Adolf Loos, se antes de 80, quer dizer, não precisou de 85, suponho eu, para ser um grande arquiteto reconhecido como um nome fundamental da modernidade artística, suspeito eu. Mas o Adolf Loos era um nome isolado, o mesmo não se dirá de um Klimt, de um Kokoschka, dessa gente que não encontrava um lugar muito preciso no cânon da arte moderna e das vanguardas do século XX. Não encontrava lugar. Eu não conheço bem a história da arquitetura, não sei se você que é arquiteto, o que é que acha do Loos? Parece-me um raciocínio. Ele encontra o quê? O raciocínio parece-me correto. Mas acha que o Adolf Loos, que
quer dizer, que teve foi reconhecido, teve um lugar na modernidade ao longo de todo o século XX? Acho que sim. Provavelmente. Não é Não assim sei. tão alheio o racionalismo, acaba. Sim, pois. Não é alheio ao processo do racionalismo. Isso foi. Ornamento é crime. Sim, ornamento e crime. Pois. Bom, e com isto eu me despeço. Obrigado pela vossa presença aqui, por terem aguentado estas jornadas, estas noitadas. Obrigado. Eu tenho que agradecer, portanto, a vocês e à casa que me acolheu. Sim, a casa. E agora penso que o que também podia ser interessante, mas já em termos futuros, era pegar justamente nos artistas que hoje em dia, não contemporâneos do quadro, mas hoje em dia, seguem linhas que têm a ver com a questão do arquivo, da coleção, o caso de um garagem artístico, por exemplo, com os Atlas, o caso do Boltanski, o caso da Rosângela Canoa. Como sabe, o Atlas do Gerhard Richter refere-se ao Atlas do Vargas, explicitamente, exatamente. Há muitos que explicitamente referem, mas depois há outros que implicitamente também andam à volta das questões da memória social, da questão da arquivo, etc. E há aí um grande filão. Eu penso que esquecemos um bocadinho da questão do Atlas, não acha? Porque eu achei isso extremamente, porque desconheci antes deste seminário, destas reflexões, extremamente moderno. Sim. Extremamente moderno, comparando com as concessões de museus, as reflexões, exatamente o que tu disse, agrupamento de reflexão e de intelectualidade. Achei isso extremamente avançado. Mas, digamos, o Atlas é avançado em termos conceptuais, isto é, enquanto projeto conceptual, e é avançado também no seu modo de elaboração. Isto é, o método da colagem é o grande método da arte moderna e digamos, as consequências que ele retira do método da colagem, no fundo é aquilo que os artistas vão fazer depois, de outras maneiras, mas o Atlas é de facto uma grande obra. A gente tem que entender estas coisas a partir do tempo em que Sim. eu estou a ver o Abibabo lá a declamar e falar sobre isso e utilizar este método. Isto deve ter baralhado a cabeça destas. Há colagem, mas há também montagem. Montagem, exatamente. Colagem e montagem, mas exatamente. E sobretudo é uma questão que é o do work in progress, no fundo. Sim, exatamente. Pois é. A ideia do work in progress. Ou seja, no limite o Atlas nunca era acabável. Né? Era um eterno, era uma work in progress, porque não havia possibilidade nunca de acabá-lo. E a coragem, na Alemanha, ter aquela coragem de pôr tudo em movimento. Era um trabalho infinito, não é? Era um trabalho infinito. Mas não se podia esperar outra coisa de um indivíduo que arrumou os livros por boa companhia. Sim, exatamente. É uma obra aberta. É uma obra aberta. Uma das expressão do essa. Mas é verdade também que as bibliotecas vão crescendo. Também não são um projeto acabado. Pois, uma biblioteca por definição. Mas, não, mas, por exemplo, nos últimos anos tem havido, mas isso é completamente estranho ao meu saber, mas tenho as mesmas referências nesse aspecto que vocês provavelmente têm, uma preocupação com a questão do arquivo, que, quer dizer,
e obviamente o arquivo e da memória, que no tempo do Warburg não existia, até porque toda a preocupação, digamos, a mentalidade ou a visão mais própria da época era o de arrumar, era de superar o passado, não era de revisitar os arquivos, era de superar o passado, afirmar tudo completamente novo. Esse é o momento em que o Warburg vive, é dominado pela questão da superação do passado. Ora, ele vai fazer exatamente o contrário. Nesse aspecto, a obra dele deve ter provocado algum efeito nesse momento, pelo menos no círculo próximo com o qual ele trabalhou. Nós não lemos este material. O argumento dele é em algures. Nós não lemos. Eu estou a apresentar, cientistas sentem-se lá na mesa e olham para... Tem outras fontes, vocês lerem muitos, mas faltam estas. É um bocadinho estas. Sim, sim. Mas também há quem veja alguma diferença entre o Atlas, a questão do Atlas e o arquivo. Não é? O Atlas seria algo mais aberto, mais heterogéneo, Sim, sim. menos fechado. Há um texto, se vocês encontrarem, daquele americano chamado Buckler, sobre esta questão, e onde fala também muito do Gerhard Richter. Como sabe, este autor, o Benjamin Buckler, é um dos nomes fundamentais desta revista Oktober, juntamente com o Ralph Foster. Qual é o outro? Há um terceiro, também importante. Rosalind Krauss, exatamente. São os três magníficos. Ora, muito bem. Por acaso... Não, aqui não vem citar. É este, 1999. Gerhard Richter's Atlas Genomic Archives. É um texto muito interessante. E encontramos aqui ele fala muito sobre o Atlas do Warburg, aliás, parte da questão do Atlas do Warburg, para analisar toda a questão da montagem e da colagem como métodos do arquivo e a referência do Richter